Olá, muito boa noite aí, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei quando é que você vai assistir essa live. Nós vamos aí falar sobre relacionamento abusivo. Bem-vindo aí o pessoal aí que tá chegando. Esse tema hoje é um tema que ele é muito delicado e ao mesmo tempo ele é um tema que pela experiência que eu tive aí, que eu tenho dos atendimentos de casais que eu vejo no Japão, eu já atendi vários que passaram e que sofreram relacionamentos abusivos. Então se você conhece alguém, se você que está aqui na live conhece alguém que possa estar num relacionamento abusivo, chama a pessoa para vir para cá, porque muitas vezes no relacionamento abusivo falta consciência para poder você sair dessa situação. Então a pessoa ela vai ficando presa cada vez mais dentro dessa situação, que é uma situação que é horrível. Isso faz com que ela não consiga sair, não consiga se libertar, não consiga ir pro mundo, pra vida, né? Só me dá um ok aqui se o meu som tá bom, se vocês estão conseguindo me escutar. Até pra eu ver aqui que eu coloquei aqui o microfone para sair o som, para o som ficar melhor. Me dá um ok só para eu ter uma. Bem-vindo aí, eu tô vendo que tá chegando mais pessoas aí. Então o que a gente vai falar hoje vai ser sobre relacionamentos abusivos, relações abusivas. Relacionamento é um relacionamento mesmo, amoroso, um relacionamento que está começando ali, que tem uma, uma, uma proposta dos dois ali chegarem a namorar, chegarem a, enfim, de repente noivarem, casarem. E aí quando você menos espera, você caiu ali numa relação abusiva sem perceber. Então olha só a confusão. Você estava ali numa relação, quando você menos espera entrou uma. Você caiu ali nessa armadilha e entrou numa relação abusiva. É o que a gente vai estar aí juntos vendo. Só alguém só me confirma aí se está dando pra, pra escutar bem a minha voz. Só coloca aqui nos comentários. Tá ótimo. Depois, se vocês quiserem fazer perguntas ou durante a própria explicação, eu sei que isso aqui é uma live, mas eu quero colocar num formato de aula, porque a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela fica sem consciência, ela não tem as informações que ela precisa para até saber que ela está numa relação abusiva. Então, quando você começa a entender que você está naquela relação, que você entrou numa relação abusiva, fica mais fácil de você sair. Porque, gente, qual que é o primeiro passo para poder você mudar algo na sua vida? Qual que é o primeiro passo para você fazer uma mudança na sua vida? Coloca aqui nos comentários o que você imagina que seja, qual seja esse primeiro passo. Quando você quer fazer uma mudança, o que você pensa assim? Opa, quero realizar uma mudança na minha vida. O que será que precisa acontecer? Ou seja, tem um item que as pessoas elas não sabem, mas que é essencial. Você precisa de quê? De conscientização. Para você realizar uma mudança efetiva na sua vida, você precisa se conscientizar. Você precisa ter consciência do que está acontecendo com você. Se você não tem consciência, você não muda. Você pode até fazer uma alteração na sua vida de rota, ir para outro caminho, mas essa mudança ela não vai ser uma mudança profunda. E a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela não tem muitas vezes noção de que ela tá, porque ela já aprendeu ali a ficar naquela relação tão sofrida, tão desgastante, tão machucada, tão ferida, que ela não sai. Que ela simplesmente fica presa ali. Ela simplesmente fica envolvida naquela relação. Boa noite. Ela simplesmente fica. É como se fosse sabe um furacão? Vocês já viram esses filmes de furacão? O que o furacão faz? Ele vai puxando tudo que está em volta. E a pessoa fica ali naquela confusão girando dentro do furacão. Quando a gente pensa num abusador, é muito interessante. Uma vez eu estava dando uma palestra, eu perguntei para as pessoas o que é qual o perfil de um abusador, né? Então, a nossa aula hoje é sobre relacionamentos abusivos. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui porque tem gente chegando aqui agora, só para vocês saberem o que é. Pronto, acho que agora vai ficar mais fácil.
E aí o que acontece? O abusador, as pessoas elas tendem a imaginar ele, né? Como? Quando você pensa assim numa pessoa que é abusadora, você imagina alguém mais com traços de vilão, uma pessoa ruim, uma pessoa que é grosseira, que é agressiva, que é uma pessoa que xinga o outro, que trata o outro mal, que agride verbalmente e fisicamente, né? Essa é a imagem que a gente tem do abusador. Só que esse é o abusador no estágio final já. Ele não vai começar assim uma relação. O abusador ele não começa uma relação assim. Como é que um abusador vai entrar num relacionamento se ele começasse já agredindo, batendo, já xingando? Quem é que quer se relacionar com ele? Então pensa só, se o abusador ele é uma pessoa muito agressiva, ele é muito violenta, como é que ele poderia fazer para entrar numa relação? Se ele quer. Eu estou colocando vocês para pensarem um pouco no papel do abusador, para vocês verem como que a vítima, a pessoa que é abusada, ela cai nessa situação. Como que ela entra. E é muito comum pessoas estarem em relacionamentos abusivos sem perceberem. Mas é muito comum. Quando eu fiz uma live dessas no meu Instagram, um monte depois de pessoas, de mulheres e até de homens também, porque tem homens que entram em relacionamentos abusivos, começaram a me mandar mensagem no direct falando: João, agora eu percebi que eu estava num relacionamento abusivo e eu não sabia. Por quê? Porque o que falta é justamente a gente conseguir olhar para essa relação e perceber onde é que estão os pontos. Então vamos lá. O que acontece? O abusador ele é alguém que é extremamente sedutor. Gente, o abusador ele é sedutor. Você não vai encontrar um abusador que chegue de cara agindo que nem um monstro, chegando te tratando mal. Logo que ele te conheceu, ele já vai chegar te humilhando, falando coisas horríveis. Ele não vai. Quem que seduz assim? O abusador vai ser aquele homem que vai chegar e ele vai fazer um monte de coisas para poder você ser agradada, para poder você ficar ali feliz, para poder você ficar ali encantada por ele. O abusador ele chega fazendo isso. Só que você vai conseguir, eu vou descrever todas as etapas aqui, que são 4 etapas que você vai atravessando dentro de uma relação abusiva até chegar na última, que é a mais difícil, que é a que a gente é, é, percebe mais que a pessoa está numa relação abusiva. Eu vou contar um caso de uma amiga minha que ela estava numa. A gente estava conversando. Já tem mais ou menos, acho que quase um ano isso. Isso foi em, eu acho que novembro, por aí do ano passado. Isso já tem tempo, foi perto do final de 2019. E essa minha amiga chegou e falou assim: João, estou muito feliz. Tô saindo com um cara, olha só, tô saindo com um cara que eu conheci num aplicativo de paquera, com um homem lá que ela conheceu. E esse homem, ele tá, a gente sai, ele diz que eu sou linda, ele diz que eu sou maravilhosa, fazia um monte de elogios para ela. Colocava ela numa posição assim de Deus, assim, de uma mulher incrível, fantástica. E aí, no que ele foi enaltecendo ela, colocando ela nessa posição, claro, ela gostou, porque ele está fazendo elogios para ela, falava que ela era elegante, que ela era uma mulher que se vestia bem, e eu que sou amigo dela, realmente, ela é uma mulher elegante, ela é uma mulher bonita, que se veste bem, ela tem, ela é uma mulher interessante, e aí ele começou, aos pouquinhos, ele começou seduzindo, ele fazia tudo o que ela queria, ela era uma mulher que ela adorava tirar fotos, ele começou a aprender a tirar fotos dela. Daqui a pouco ele dava flores para ela. Ele era aquele cara assim que as mulheres falariam que seria um homem maravilhoso, né, de cara. Aí só que daqui a pouco ela começou a falar assim para mim: João, mas tem alguma coisa nele que é meio estranha. Ele às vezes me liga sem parar, às vezes eu vejo que ele quer saber onde eu tô. Às vezes ele começa a falar que eu tiro umas fotos no meu Instagram e que eu publico, que são fotos meio ousadas, que não são muito legais. E, puxa, aí eu fiquei pensando: será que eu apago? Será que eu tiro? Será que eu deixo? Aí eu falei assim pra ela: deixa essas fotos e fala pra ele o que você pensa. Deixa essas fotos ali e fala pra ele o que você pensa. Aí ela virou e falou assim: eu gosto daquelas fotos, eu não acho que tem nada demais eu postar uma foto lá que eu tô de lado, assim, olhando, sabe, com o pôr do sol e uns amigos meus juntos, sabe, são meus amigos. Aí ele virou e falou assim: mas não é muito homem junto ali, você não acha que você poderia tirar essas fotos, colocar umas fotos mais só você, assim, ou de repente colocar mensagens? E aí ele virou e falou assim: olha só, ele virou e falou assim pra ela:
Ah, mas isso aí não, sei lá, eu acho que não é uma mulher assim que de repente está procurando, que se respeita, uma mulher que assim, que de repente talvez vale a pena eu continuar investindo. Olha o que ele falou para ela. Aí ela virou, ela já estava toda encantada por ele. Ela falou assim: ah, mas se você quiser eu posso tirar uma outra foto. Aí quando ela falou isso, eu disse para ela assim: não, não tira. Não tira. Porque assim, vocês estão muito no início da relação para ele já começar a dar comandos. A primeira fase, são 4 fases que uma relação abusiva ela atravessa. E lembra que eu disse que todo abusador ele é o quê? Ele é encantador. Todo abusador é encantador. É difícil você começar uma relação com um abusador que, com qualquer pessoa que seja uma pessoa que não seja sedutora. As pessoas, elas no início elas seduzem, elas querem fazer de tudo. Boa noite, Mônica. As pessoas no início elas seduzem, elas querem ganhar o jogo ali da paquera, da sedução. Então a primeira fase do relacionamento abusivo é uma sedução. Aí você vai falar assim: João, mas toda relação começa na sedução. Sim, sim. Então essa primeira fase ela é mais difícil de detectar. Só que é diferente a sedução. Tem alguns pormenores aí na forma do abusador de seduzir. A maneira como ele seduz, a maneira como o abusador seduz, é uma maneira que ele vai aos poucos te dominando. O abusador ele não seduz de um jeito só romântico. Tem sempre uma intenção por trás. Então, por exemplo, se ele te dá um buquê de flores, a intenção que está por trás daqui a pouco é que ele está querendo que você tire algumas fotos suas que ele não gostou do Instagram, ou que você de repente comece a usar uma saia que não seja tão curta, ou que você não fique usando essas roupas com decote que você coloca, ou que você mude o seu perfume porque ele é doce demais para o abusador. Entende? Então acaba virando alguém que é muito galanteador. É um homem que ele é sedutor por natureza. Só que é uma sedução manipulada. Aí você vai falar assim: pô, mas João, toda sedução é manipulada. Quando quero seduzir uma mulher, eu vou lá, vou dar flores, eu vou tentar mostrar para ela que eu sou uma pessoa interessante. Então eu vou conversar, vou trazer bons papos, vou contar coisas, vou fazer de tudo para seduzir. Essa fase da sedução é assim, mas é diferente. Mas João, você não está manipulando quando você está querendo seduzir uma mulher? Claro que eu tô manipulando também. Ela também vai estar manipulando. Tem aquela dança que é gostosa do início da relação. Mas o abusador, essa dança, ela tem um interesse lá atrás. Esse interesse que o abusador tem, ele é um interesse, que aí é que é o problema, que é de dominar aquela mulher, que é de dominar ela. Ele quer o quê? Ele quer chegar num ponto onde ele consiga dominar todas as áreas da vida dela. Esse é o objetivo final do abusador. Ah, mas por que ele faz isso? Por que o abusador faz isso? Porque ele é uma pessoa extremamente insegura, que tem traumas, que tem dores dentro dele que ele não tratou. Ele simplesmente não parou para tratar isso, não procurou uma ajuda, um psicólogo, não procurou uma terapia, não procurou resolver isso. Então ele está ali se relacionando sem ter uma maturidade emocional para entrar num relacionamento. Então olha a confusão. Então no início o que ele vai fazer? Ele é um mestre na sedução. Ele é um mestre. Então nessa primeira etapa ele vai fazer tudo para poder encantar a mulher. Sabe aquela história de crianças do flautista mágico, que ele vai tocando lá a flauta e os ratinhos vão tudo se encantando atrás dele? O abusador é esse cara. Ele é sedutor, ele é o Dom Juan. Ele é aquele que vai fazer você acreditar que você encontrou o amor da sua vida. Sabe, ele faz declarações. Eu já vi um abusador, por exemplo, que ele entrou no meio. A mulher estava fazendo o cabelo dela num salão e ele entrou com flores. Aí pediu para a mulher lá ele combinou com a dona do salão, ele já sabia o horário que ela ia, combinou com a dona que ele iria entrar, pra ela botar uma música, fez um negócio assim que parecia cena de filme. Foi bonito? Foi. Foi muito bonito o que ele fez. Só que, no final, a intenção dele era o quê? Era cada vez mais dominar essa mulher. Então essa primeira fase é a fase do encantamento. É a fase em que o homem ele começa a querer fazer tudo ali para encantar essa mulher, porque ele está no papel do quê? Do que vocês estão vendo que ele quer. Ele vai abusar. O que é o abuso? É tudo que passa do ponto. Tudo que passa do ponto. Se você ama batata frita e você come muita batata frita, você está abusando de você, da tua saúde, do teu colesterol, você vai ficar com mais gordura, você vai bagunçar teu corpo inteiro. Eu amo McDonald's, vou comer no McDonald's todo dia. Você vai ter um troço, você vai ter um problema de saúde. Abuso é tudo aquilo que passa do ponto, que começa de um jeito pode até começar saudável, mas quando se torna abuso já perdeu a mão, já perdeu o controle. Então nessa primeira fase da relação abusiva,
O abusador, ele começa numa sedução, mas uma sedução intencional. É uma sedução que ela é manipuladora. É uma sedução que ele tem ali um objetivo de alcançar o que ele quer. Só que o que ele quer, só que o que o abusador está querendo ali no final das contas é ter um domínio da vida do outro. Por que ele quer isso? Porque ele, no fundo, não acredita que alguém queira ficar com ele por quem ele é. Então ele precisa anular a outra pessoa para que essa outra pessoa fique ali refém dele. E se ela está refém dele, na cabeça dele ele tem garantias de que ela não vai abandonar ele, de que ela não vai deixar ele. Então essa primeira etapa é a sedução. A segunda etapa, qual é? Se ele está seduzindo, ele quer dominar a vida daquela pessoa, daquela mulher, o que ele tem que fazer? Como é que vamos pensar aqui juntos. Só para vocês entenderem o raciocínio do abusador, e quando vocês verem alguém que está numa situação assim, vocês alertarem uma amiga de vocês ou um amigo, se tiver também assim, o que o abusador vai querer fazer? Se você quer dominar aquela pessoa, vai ser interessante para você que ela saia com os amigos dela? Vai ser interessante que ela tenha liberdade? Vai ser interessante que ela fique indo visitar parente, fazer as coisas dela? Não. O abusador, ele busca fazer o quê? Isolar essa pessoa. A segunda etapa é o isolamento social. É o momento em que o abusador, ele vai pegar e vai começar a isolar a pessoa. Ele vai começar a ficar mais com ela ali no mundo dele. Vai falar, fica aqui comigo. Você não precisa, olha como é que essa tua amiga não presta, como é que essa tua amiga é fofoqueira, olha o mal que ela te faz, vem pra cá ficar comigo. Olha como é que esses outros teus amigos aqui não tem nada na cabeça, é um bando de pessoas inúteis. Pra que você vai ficar visitando lá tua mãe? Tua mãe nem liga pra você, nem te dá muita bola, fica aqui. Vamos ficar aqui, você vê, olha como que a gente pode ser feliz aqui com a gente já é adulto, vamos construir a nossa vida, ficar aqui só entre eu e você. E isso tudo ele tá armando ali um movimento pra quê? Para isolando essa pessoa. Ele começa a fazer com que a mulher comece a entender que ela depende da opinião dele para tudo. De que se ela perder a opinião dele, ela está perdida na vida. De que ele é o grande referencial. E nesse isolamento, muitas vezes, se o abusador for alguém que tem um poder aquisitivo alto, ou seja, alguém que ganha bem, que tem muito dinheiro, normalmente ele começa a querer que a mulher saia do emprego dela, começa a querer que ela fique voltada mais para ele, fica aqui comigo, a gente vai crescer juntos, se teu trabalho não te faz bem, vem para cá, fica aqui comigo. E aí a mulher vai saindo e vai entrando aos pouquinhos nessa ideia dele. Quando ele conseguiu fazer com que ela saísse do trabalho dela, com que ela fosse abandonando as coisas dela, ele está dominando mais. Conforme ele vai dominando, ele começa a pensar assim, já que agora eu tô tendo você mais aqui para mim, eu vou começar a dominar também teus pensamentos. Então eu acredito que você deva agora começar a usar o tipo de roupa que eu quero, que você deva agora começar a parar de fazer essas coisas aí que você faz com as suas amigas, você deva começar agora a, de repente, cozinhar para mim. Ele vai começar a fazer coisas na direção dessa mulher que é para poder prender ela, para com que ela não fique mais livre. Ele vai matando a liberdade dela. Ele vai acabando bem devagarzinho com a liberdade dela. E aí entra uma coisa que é um termo chamado gaslighting. Esse termo ele vem de um filme chamado, eu acho que é A Meia Luz, que é um filme antigo, de 1944, que tem uma cena, aliás, o filme inteiro é sobre um homem abusando de uma mulher. O filme inteiro, só que é um abuso mais sutil, onde ele vai fazendo ela ter a sensação de que ela está ficando burra, de que o que ela fala não tem coerência. Ele vai fazendo ela se diminuir. Porque quando ela vai ficando pequenininha, ela vai diminuindo na autoestima dela, é a hora que ele pega e domina. É a hora que ele pega e domina. Gente, se você conhece alguém que está numa relação mais ou menos assim, compartilha depois essa live com a pessoa. Porque quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente não tem consciência. A gente não tem consciência. Os casais, as mulheres que eu atendi, até homens também que estavam em relacionamentos abusivos, eles não tinham a menor noção de que estava. Quando eles começaram a perceber, eles falaram, caramba, porque você vai se anulando a tal ponto que quando você para descobrir que quando você para perceber que estava num relacionamento abusivo, às vezes só lá para a última fase, que vocês vão ver qual é daqui a pouquinho. Então nessa segunda fase, que é a fase do isolamento social, que é o isolamento mental da pessoa, você vai isolando a mente daquela pessoa para ela ficar dependente de você mais ainda. Aí olha só, lembra? Primeiro ele seduziu, fez ela ficar encantada, agora ele vai isolando. É tipo assim, olha, para você ficar com um cara tão incrível
como eu, você tem que fazer algumas... Eu tenho algumas exigências aí para sua vida. Preciso que você faça isso, que você não use mais essas roupas, que você não vá em tais lugares, que você mude a tua forma de falar, que coloca um monte de exigências. Sendo que no início, ele sabia que aquela mulher era daquele jeito. Então, para que ele começou uma relação com alguém assim? Entende? Isso é um padrão já do abusador. Tá? E aí, quando acaba essa segunda fase, que é a fase do isolamento, ele vai para a terceira. Na terceira é a fase das agressões verbais. É a fase em que ele vai diminuir mesmo a mulher. Vai ser a fase onde ele vai começar a falar que, nossa, você é meio burrinha, né? Você não sabe se vestir bem. Nossa, você vai sair com esse decote? Você sabe que quem usa isso é garota de programa, sei lá. Estou aqui pegando algumas falas que eu já ouvi nas sessões. Então, o abusador, boa noite, Célia. Então, o abusador ele vai fazendo um movimento de ficar muitas vezes diminuindo essa pessoa. Isso já na terceira fase, que é a hora que a gente começa a ver assim, opa, essa relação agora está abusiva mesmo. Só que por que a gente não detecta isso antes? Porque antes é tudo muito sutil, a pessoa ainda está encantada, você ainda está ali achando que você está na melhor relação do planeta, que tudo é maravilhoso, tudo é muito bonito. Vocês estão entendendo a confusão? Eu sei que não é um tema muito fácil, nem muito menos agradável, ainda mais se alguém aqui que está assistindo já passou por uma relação assim, ou se está numa relação assim, é importante assim que você consiga ir acordando para isso, sabe? Para você conseguir ir cada vez mais saindo desse tipo de relação. Porque senão a tua vida ela vai ficando cada vez mais amarrada. O abusador é como se fosse uma aranha. Eu gosto muito dessa analogia. O abusador é como se fosse uma aranha que ele vai construindo uma teia. E aí você é como se fosse a mosquinha que estava voando ali perto da teia, de repente, pum, você colou na teia. Aí você vai se debatendo, quanto mais você vai se debatendo, mais o quê? Você vai se enrolando nessa teia. Se enrolando nessa teia, e nisso o abusador vai dominando você, te envolvendo ali naquela teia, naquela sedução, te isolando cada vez mais dentro ali daquele mundo dele. Quando você vê, ele começa a te atacar, porque é exatamente o que a aranha faz. Exatamente. E aí, nessa fase da agressão, a pessoa ela é muito machucada, ela fica muito ferida, fica muito agredida quando acontece isso. E aí vem, no final, a gente chega na última fase, né? Que é a fase das agressões físicas. Aí é a fase óbvia, que todo mundo detecta, que vira aquele relacionamento onde a pessoa apanha, onde ela está sofrendo maus tratos, tudo isso que a gente vê aí que ocorre nas novelas, na vida real, nos filmes, né? Às vezes com pessoas próximas a você. E a hora que essa pessoa que está na posição ali da pessoa que está sendo abusada começa a acordar e falar assim, caramba, olha o que está acontecendo. Só que por que essa pessoa muitas vezes não pede ajuda? Porque ela já passou a acreditar em toda a loucura lá que o abusador falou. Olha o problema. Ela já passou a acreditar em toda a loucura que o abusador falou para ela. Ela já está acreditando que ela é ruim, que ela é uma pessoa burra, que ela é uma pessoa feia, que ela é uma pessoa que é muito sexualizada, sei lá, um monte de coisa ali que ele ficou atacando ela e que são características que ela ali tinha. E se ela era uma pessoa mais livre, que tinha o estilo de vida dela, é dela isso. Ele que arrumasse uma mulher que tivesse um outro estilo, não precisava ficar colocando ela para baixo, não precisava ficar agredindo ela. Mas isso é o que o abusador faz. Ele vai dominando, dominando. Então, se você conhece alguém assim, começa aí alertando essa pessoa, porque a pessoa que está sendo abusada, ela não tem noção muitas vezes que ela está nessa teia, ali toda embolada naquele laço. E quando você começa aí trazendo para ela alguma consciência de que, olha, você está num relacionamento abusivo, vamos começar a pensar em sair disso, você vai ver que ela vai ter uma dificuldade absurda de sair disso. Por quê? Porque ela já está acreditando ali que aquilo ali é o que ela merece, sabe? Que ela não vai encontrar ninguém melhor, que aquela porcaria ali de relação é o que ela consegue mesmo. Olha que coisa horrível. Olha que coisa horrível. Então vocês estão percebendo como é que é uma relação muito difícil? Eu não sei se alguém aqui quer fazer alguma pergunta. Se vocês quiserem, fiquem super à vontade para perguntar, seja lá o que for. Se vocês conhecem alguém, quiser perguntar, claro, sem falar o nome da pessoa, mas se quiser saber como resolver um pouco essa situação, apesar de que eu já dei aqui várias dicas aqui do que fazer. Agora, pensando pelo lado deixa
Deixa eu ver o que a Célia colocou. Que no Japão é fácil ter um relacionamento assim, porque aqui estamos sem família, estamos mais... Exatamente, Célia. Por isso que... Mas tem muito casal que eu atendo aí, Célia, que tá numa relação abusiva. Muito, muito. Que aí começa a querer fazer tudo só com, com o seu par. Você não abre espaço, às vezes, para entrar amigos. Começa aquele ciúme doentio, sabe? Fica aquela coisa ali, um agarrado no outro. Eu já atendi um casal onde eles eram dois esportistas aí do Japão e eles faziam tudo juntos. Tudo, tudo juntos. Tudo. E aí ele falou assim, a gente adora fazer tudo junto, a gente não se desgruda. E aí chegou uma hora que eu falei assim, caramba, será que isso é real? A mulher não gostava muito de ficar grudada ali o tempo inteiro com aquele homem. Ela não queria ficar naquele grude eterno, mas ela não conseguia mais dizer que não. E na verdade ele estava criando aquela convivência ali o tempo inteiro com ela, para quê? Para poder ir fechando ela no mundo dele. Ele foi isolando ela cada vez mais. Até que chegou uma hora, que essa mulher foi sendo presa. Presa ali cada vez mais. E para tirar ela disso depois foi dificílimo. Porque ele foi anulando ela cada vez mais. Ou seja, a relação, você tem que pensar assim, que uma relação a dois é uma relação que os dois têm que crescer juntos. Que os dois têm que se potencializar. E os dois têm que lutar para poder os dois alavancarem, vencerem na vida. Isso é uma relação bacana. Uma relação onde os dois estão crescendo. Se é uma relação onde só um está crescendo, tem algo errado. Tem um que está se anulando e o outro está levantando. Ou seja, para esse aqui subir tanto, por que ele precisa empurrar esse outro para baixo? Por que os dois, uma relação saudável, os dois vão crescendo juntos? Se você está com uma pessoa, que essa pessoa está muito abaixo de você, ela está muito desorganizada, você está muito lá em cima e ela está muito abaixo, tem algum problema aí. Tem algum problema nisso. Tem algum problema que não está legal. E aí você precisa ver por que eu fui entrar nessa relação abusiva. Por que eu fui entrar nessa relação onde está tudo desnivelado. Entendeu? O Rafael, para mim, vencer na vida é você conseguir desenvolver um grau de autoconhecimento onde você comece a olhar para dentro e descobrir quais são as tuas fraquezas, quais são os teus potenciais, o que você pode oferecer melhor para o mundo, como é que você pode fazer sucesso sendo você. E sucesso, quando eu digo, não é você ficar riquíssimo, não é nesse sentido financeiro, não. Vencer na vida é quando uma pessoa ela consegue ter uma noção de quem ela consegue usar para ela os dons, as características dela e também oferecer para o mundo grande dessas características, porque a gente não está aqui só para fazer coisas pela gente, a gente também está aqui para contribuir, até para a sociedade se desenvolver mais, para o mundo melhorar. Então, para mim, isso que é vencer na vida. Assim, e as pessoas, hoje em dia, a gente está numa sociedade que é egoísta. E o relacionamento abusivo é baseado numa pessoa que ela é extremamente egoísta e está ali dominando a outra pessoa. O tempo inteiro, está ali pegando a outra pessoa, querendo fazer tudo com ela, querendo que ela seja ali a pessoa que vai fazer tudo o que ela quer e vai dominando, e aí vai ficando essa confusão toda. Vai criando um tumulto só. Entenderam? A gente precisa começar a ir olhando para como a gente se relaciona com as pessoas. E cuidado. Ah, mas o homem também cai em relacionamento abusivo? Cai. E olha, o homem eu acho que é muito mais... como é que eu vou... Eu acho que o homem é muito mais perdido do que a mulher quando ele entra numa relação abusiva, sabia? Porque assim, a mulher, ela muitas vezes, quando ela cai nessa posição de ser atacada, de tudo isso, ela às vezes vai ficando quieta, mas às vezes ela começa a desabafar com uma amiga, ela começa a contar o que está acontecendo. Muitas vezes o homem cai numa relação abusiva do tipo da mulher ficar dizendo assim, ah, você não é homem o suficiente, você é ridículo, você é um... Eu já vi mulheres atacando até a sexualidade do homem. Tipo, você é numa discussão que eu tive num casal na minha frente, a mulher falando pra mim, você é um viadinho. Olha só. E o cara baixava a cabeça assim, ficava assim com raiva, mas também não se manifestava. Ela falava assim, olha só, você não sabe nem se arrumar, você fala errado. Ela estava rebaixando ele ali. E ela foi isolando ele cada vez mais, para ele ir ficando lá numa casa que eles tinham, que eles se mudaram. Isso tudo agora na pandemia, que eles se mudaram para fugir da aglomeração, ficaram lá naquela casa. Aí ele já estava começando a ficar mais dependente dela, e ela ia esculhambando ele. Ela não queria ter relação sexual com ele quase nunca. Ia falando assim que ela não sentia que ela não sentia mais desejo por ele, que ele não era homem suficiente para ela. Mas ela falou assim, não, mas também não quero terminar meu casamento.
vou começar tudo de novo com outra pessoa. Não, fica aí com você mesmo, é melhor. E ele não conseguia se levantar, se reerguer. Aí você fala, caramba, João, eu nessa situação já tinha saído, já tinha metido o pé. Mas você tem que lembrar que isso é uma construção. Ela foi construindo esse relacionamento abusivo. Ele não é um relacionamento que ele começa da noite pro dia. Ele é uma construção. Por isso que a pessoa depois ela não consegue sair. Porque você fala, caramba, comecei numa relação tão bacana, no início era tão legal, ela fazia tudo por mim, sabe? Ele fazia tudo por mim. E é porque agora o caldo entornou. Ficou essa porcaria aí. Entende? Por isso que é difícil a relação, depois ela ir sendo finalizada. Porque a pessoa está presa. Ela entrou numa teia e ela não consegue sair. Tá bom? Gente, eu espero assim de verdade que essa live, que essa aula possa ter contribuído aí. Se você está numa relação abusiva, assiste novamente, sabe? Assiste quantas vezes você puder. Passa para pessoas que estão em relacionamentos assim. E você precisa, assim, o essencial, se você está num relacionamento assim, é você. Eu sei que você tem vergonha de estar num relacionamento assim. Eu sei que essa relação te faz mal, mas conversa com outras pessoas também. Se você tiver a oportunidade de fazer uma terapia, faça. Procura ajuda de amigos, de terapeutas. Vai fazer. Ah, João, mas eu não posso pagar uma terapia porque se eu pagar uma terapia, o meu marido vai saber. E ele não quer que eu faça terapia porque ele acha que é coisa de maluco. Ótimo. Então, se ele acha isso, é a loucura lá da cabeça dele, você fala, poxa, então eu não posso fazer terapia. Ele começa a falar com amigos, numa hora que ele não estiver em casa, liga para amigos para poder desabafar, para poder você ver que você é uma pessoa especial, que você tem muito para oferecer para o mundo, que você não é essa pessoa que esse teu marido está fazendo você acreditar que você é. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que tem potenciais, que pode estar aí deslanchando na vida e fazendo muita coisa incrível, ajudando muita gente, até às vezes que passou pela situação que você passou, ajudando essas pessoas a saírem mais rápido. Quando uma pessoa abusada sai de uma situação assim, ela consegue ajudar muitas outras pessoas, muitas outras pessoas. Márcia colocou aqui, primeira coisa que eles falam que somos loucas. Boa, Márcia, é isso mesmo. É isso mesmo. O homem ele vai botando a pessoa para baixo, ele vai botando essa mulher para baixo para que ela fique o tempo inteiro ali com a sensação de quê, Márcia? De que a mulher ela não consegue pensar direito, de que ela é burra, de que ela é louca, de que ela não sabe o que ela está falando, e aí ela vai caindo nessa armadilha. Ela vai caindo cada vez mais nessa armadilha. É isso mesmo, Márcia. Aí ela vai, o homem ele vai distorcendo o raciocínio dessa mulher. E ela cada vez mais vai ficando com uma sensação de, poxa, sou uma porcaria mesmo, como mulher. Eu sou uma derrotada, exatamente. Sou uma derrotada, então eu tenho que ficar com ele mesmo. Sabe, eu devo merecer mesmo esses maus tratos. Olha que horrível. Né? Pessoal, foi isso. Foi um prazer aí estar aí com vocês. Mês que vem a gente está de novo. Espero aí que essa aula tenha ajudado. Conhecendo pessoas assim, compartilha, que eu tenho certeza que vai ajudar aí muita gente. Obrigado aí pela companhia e mês que vem a gente está juntos aí novamente, tá? Até lá.